Hoje, no Inspiração, vamos falar sobre o que te nutre além da rotina. Um convite para olhar além do que fazemos todos os dias e descobrir aquilo que nos reconecta com a nossa essência. São hobbies, escolhas e pequenos prazeres que alimentam a alma, trazem equilíbrio emocional e fortalecem o autoconhecimento. Porque quando nos nutrimos por dentro, vivemos com mais presença, clareza e leveza. E isso se reflete em todas as áreas da nossa vida. Cuidar de si é fazer aquilo que você ama também a caminho da sua evolução. Vivemos um tempo de alta performance e rotinas cada vez mais intensas. Muitas pessoas têm se perguntado sobre equilíbrio entre resultados, bem-estar e sentido na vida. Será que é possível expandir quem somos, desenvolver nossas versões de nós mesmos e construir caminhos com mais consciência? A resposta é sim. E para conversar sobre esse tema, recebemos Priscila Borges como especialização em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. É uma conversa que começa com perguntas simples, mas muito poderosa. Pri, muito bem-vinda ao Inspiração. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje falando de um tema tão necessário. E vamos falar sobre o que nutre as pessoas, além daquele momento de bate o cartão para entrar, sim, bate o cartão para sair. Isso é possível, Pri? Muito possível e muito necessário, tá? Nós, como, né, assim, precisamos nos nutrir, precisamos, né, digamos que carregar as nossas energias. Então, a gente tem que ser muito mais além do que o nosso trabalho. E Pri, fala pra mim, performance sustentável. A gente fala muito sobre alta performance, né? Sim, sim, e você sim. fala muito nesse tema da performance sustentável, né? Sim. Por que ela é tão necessária e por que usar esse termo? Então, performance sustentável, primeiro, né, assim, é gerar resultados, né, sem sacrificar a sua saúde física, mental, né? Então, assim, você precisa estar bem, você precisa trabalhar. E por que ela é tão necessária hoje? Gente, hoje as pessoas estão adoecendo. A exaustão virou uma epidemia. Então, assim, tá uma coisa que tá, sabe? Muita gente sobrecarregada, exausta. Então, assim, as empresas precisam dar muita atenção a esse tema, cuidar das pessoas, provocar isso, provocar uma vida além do trabalho. E Pri, quando a gente fala de performance, né, alta performance, às vezes fica algo tão distante que Sim. não é acolhedor. Uhum. O sustentável seria a gente colocar dentro de uma rotina que é possível para mim? De uma rotina que eu consigo ter o equilíbrio dos meus objetivos pessoais e profissionais. Porque não existe só o profissional ou só o pessoal. Uhum. Nós precisamos estar olhando os dois e aí vem o performance sustentável. Eu consegui buscar. E assim, não é só eu como pessoa. A empresa também precisa provocar isso nos funcionários, falar sobre o tema. Porque assim, gente, eu sou a prova viva. Eu performei muito e performei com saúde mental. Performei tendo os meus rituais que me davam energia, que me fortalecia, que fazia eu chegar no trabalho e querer, sabe, fazer. Então, é uma coisa assim que faz muita diferença. Muito bom. E por que muitas pessoas se resumem apenas ao cargo que elas ocupam? Porque nós somos treinados, né? A acreditar que nós somos o nosso cargo, que é o mais importante, que uma pessoa é definida pelo cargo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente não vive. Nós perdemos a nossa identidade. Nós se distanciamos da nossa essência, totalmente, né? Nos distanciamos. A gente acredita que está tudo ali. E aí, quando a gente só foca no trabalho, só no nosso cargo, digamos que assim, a vida perde sentido. A gente vai trabalhar e quando a gente perde esse cargo, o mundo desaba. Porque você está só sustentado pelo seu lado profissional, Só pelo seu lado profissional. Esquecendo de outras áreas da sua vida. Das outras áreas da vida. Mas, de novo, isso foi uma coisa que nós vemos lá, né, da nossa infância, dos nossos ancestrais. Que você, né, para trabalhar, para ter estabilidade. Né, ter estabilidade, para ter resultado, tu tem que trabalhar duro, tem que performar. E aí a pessoa, né, acredita que é isso. E como identificar que a pessoa, assim, ela tá se distanciando mesmo, se afastando do seu propósito, né? Quando a rotina tá sufocando? Acho que a primeira coisa é quando a gente está vivendo no piloto automático, sabe? Quando a vida tá passando e você nem tá vendo.
Sabe, você começa assim, a semana acaba que você fala, nossa, meu Deus, já passou. E eu não consegui fazer. Você sente um vazio interno. Você está trabalhando, mas você chega em casa e não faz sentido. O que tá, né? O porquê que eu estou assim? Gente, eu só trabalho, a minha vida só gira em torno disso. E muitas das vezes as pessoas falam, ai, eu não tenho tempo. Mas tempo, gente, é a única moeda que nós temos iguais. Todo mundo tem 24 horas por dia. A única diferença é o que você vai fazer com elas. Talvez para a gente poder identificar uma correlação sobre se eu estou no meu propósito de vida, fazer essa relação entre o dinheiro é o meio, o dinheiro é o fim, porque eu estou trabalhando, né, pensando nesse trabalho como um meio, trabalho pelo dinheiro, ou trabalho porque eu amo e o dinheiro é consequência. É consequência, ele vai vir. Então, usar essa mentalidade ajuda a gente a entender um pouco esse propósito, né? E o que te nutre além da rotina profissional? Como trazer essa clareza para a gente? Então, gente, o que nos nutre, né? Nós precisamos identificar, porque assim, como assim, a vida é muito mais do que o profissional. Então, assim, o que nos faz bem? Sabe, o que né, nós somos assim, a gente tem hábitos, hobbies que a gente fazia, que a gente acabou, que a gente não faz mais, que se perdeu, que a gente não lembra mais que aquilo era bacana. Então, assim, o que pode nos nutrir é fazer coisas que fazem sentido, que nos energizam, sabe, que nos conectam. Então, assim, pode ser contato com a natureza, pode ser atividade física, meditação, silêncio. Então, assim, coisas fora da sua rotina de trabalho, que te fortalecem, que te dão energia. Então, assim, esse que te nutre, eu falo que ele assim, ele faz muita diferença, né? Para mim, tanto quanto eu estava no CLT, quanto hoje empreendendo, eu preciso de ter, digamos, que os meus hábitos, os meus rituais que me nutrem, que me dão energia, porque assim, a gente não consegue só manter o corpo, né, ali trabalhando. A gente precisa estar bem, nós precisamos ter os nossos momentos de prazer. Então, assim, eu não abro mão. Primeira coisa, eu na minha agenda, eu começo o dia com a minha prioridade sendo eu. Então, assim, eu acordo mais cedo, começo todo o meu momento de espiritualidade, de meditação, de leitura, isso eu não abro mão. Depois eu vou fazer minha atividade física, então, assim, os rituais, as coisas que você pode fazer, que te fazem bem, te energizam, sabe, para você, né, ir trabalhar com força, com vontade. E aí, quando você tá bem, porque, né, quando eu falo de a gente buscar um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, faz muito sentido. Porque, assim, a gente só transborda o que nós temos. Se eu não estou bem internamente, como que eu vou estar no meu trabalho? E assim, é um exercício de experienciar, né, Pri? Porque às vezes você olha ali para a rede social, eu falo assim, você olha mais para a janela do que para o espelho, e daí às vezes você vê alguém exercitando ou fazendo alguma outra coisa fora da sua rotina, né, ali do trabalho, e você fala, nossa, que legal, dá tão certo isso. Dá certo para ela, né? Não é que você vai se encaixar naquele roteiro. Vai experienciar possibilidades para você entender. Muito. Cada um tem, assim, nós somos um ser único. Então, assim, cada um vai experienciar, vai testar, vai ver o que faz sentido para você e vai só fazer. Só se coloca na agenda, só, né, cria o seu kit nutri, né, as coisas que te fazem bem. E aí volta lá, igual eu falei, na tua infância, ver os hábitos, sabe, os hobbies que você tinha, que talvez você esqueceu pelo mundo que nós vivemos hoje. E hoje testa outras coisas que você acredita que pode fazer sentido. Isso faz toda a diferença. E eu posso provar, porque eu vivo isso, né, tenho, que digamos assim, que tem 4 anos que eu tenho os meus rituais, as minhas, sabe, o que eu faço para me nutrir, para me dar energia, para me performar, para me conseguir entregar. E isso tem feito toda a diferença. Mas você passou por um processo de transição também, para trazer essa clareza? Total, gente. Eu era pessoa, assim, extremamente workaholic. O mundo, para mim, era trabalho. Eu trabalhava até 18 horas e eu normalizei isso. Eu achei que era saudável, que eu estava sendo produtiva. Era alta performance. Era a minha alta performance, batia a meta, tudo certo, tudo lindo. Mas o que aconteceu? Minha saúde mental foi para o espaço. O meu corpo cansou, eu esgotei, eu praticamente tive um burnout. E aí foi quando veio a virada de chave. Cara, a vida não pode ser só o trabalho.
Sabe, eu tenho Tem que ter outras algo. áreas da vida. Tem muitas outras áreas. Aí quando eu tive esse despertar e comecei a olhar com outros olhos, aí você começa a fazer um planejamento estratégico, a fazer gestão do seu tempo, a ver que você estava trabalhando muito errado e que você tem várias oportunidades, e aí você começa a encontrar tempo para você. É muito maravilhoso isso. Enfim, aí depois de passar tudo isso, esses aprendizados, digamos que assim, hoje, né, tô bem, tô fazendo isso. E você trabalhava no CLT ou você era empreendedora? Eu trabalhei empresária? no CLT, numa multinacional, por 16 anos. Então, assim, trabalhei, assim, eu falo que desses 16 anos, por 10 anos, eu fui uma pessoa extremamente workaholic, extremamente, né, a pessoa que performava e tudo, só que eu dava minha alma pro trabalho. E Sim. A gente sabe que não precisa ser assim. E a responsabilidade não é da empresa, né, gente? É a gente, porque a gente que decide, foi uma escolha né? minha, eu tenho total consciência disso. E assim, né, e a gente só precisa ter o despertar, a gente precisa parar de normalizar essas coisas. Sim. Que a gente normaliza, né, hoje. E assim, é possível, você falou, né, que você estava num lugar onde você era CLT, sim, onde sim. você estava ali por uma carga, uma jornada muito alta. E eu queria dizer o seguinte, é possível a gente, né, tirar essa dúvida com você, é possível a gente viver com propósito mesmo sendo CLT? Totalmente é possível. Sim. O propósito, a gente tem aquele mito que para ter propósito você precisa mudar de carreira, fazer mudanças radicais. Isso. Gente, não é isso. Eu conheço muitas pessoas que trabalham no CLT e são realizadas, estão fazendo o seu propósito. Porque assim, gente, propósito é a gente estar trabalhando e no nosso trabalho a gente usar os nossos valores, sabe? O que faz sentido pra gente. Ter prazer naquilo que tá fazendo, ter prazer de estar né? ali, sabe? Então, usar tudo que a gente tem de bom ali, transbordar ali, cuidar, liderar pessoas, né? Então, tudo isso faz... você tá vivendo no CLT com propósito, fazendo. Digamos que assim, né? É igual o Cortella fala, é fazer o melhor que você pode com o cenário que você tem, usando as suas habilidades. Porque dentro de uma empresa a gente tem diversos setores, né, Pri? E às vezes você está atuando ali em alguma área que você fala assim, pode ser diferente. E às vezes você vê alguma outra área que você vai criando uma afinidade, né? E aí, tudo conectado. Você só vai conseguir ver isso quando você está bem, quando você está nutrida. Porque daí, quando, né, igual eu falo assim, os momentos de prazer. Quando você tira ele, você aguça a sua criatividade, você expande a sua mente. Lembra da neuroplasticidade, o poder da nossa mente de mudar? Então, todo as coisas que nós fazemos para nos energizar ajuda e contribui para isso. Então, você consegue realmente. E daí, vamos supor que eu tenho aqui, a gente vai falar sobre isso, vai sinalizar várias personalidades de inspiração que atuam em duas vertentes, né? Como equilibrar, sem culpa, trabalhar produtivamente dentro da minha atuação ali na minha jornada de trabalho, né? E também realizar o meu propósito em outra área que me dá muito prazer. Equilibrar essas duas bandejas. Né? A primeira coisa, a gente tem que quebrar a nossa crencinha que nós fomos, né? Feitos para poder, né, trabalhar duro, performar, só fazer, né, o trabalho ali. Primeira coisa é essa quebra de crença, né? Aí quando a gente quebra isso, a gente começa a ver que a vida é muito além do trabalho, que a gente pode ter prazer, somos merecedores disso. Então a gente vai, né, podemos ali fazer coisas sem nos culpar. Sabe? Sem trazer aquela carga. Meu Deus, não posso estar fazendo isso. Então, assim, a gente precisa, né, buscar esse equilíbrio. E nesse momento você acha que ter gestão, né, gestão de tempo, que a gente falou muito da moeda do tempo, ter uma gestão de tempo, ela auxilia para você ter os seus momentos para cada uma das coisas? Totalmente. Como seria? Totalmente. Porque, assim, a maioria das pessoas, quando eu chego para conversar, e aí, você está se colocando na agenda? Está fazendo alguma coisa por você? Eu não tenho tempo. Então, assim, quando você começa a gerir, quando você começa a ser produtiva, sabe? Que você trabalha ali as 8 horas que você precisa trabalhar e você consegue entregar o que você precisa, sabe? Você começa a falar, nossa, eu vou fazer academia, eu vou cuidar de mim, vou fazer algum hobby, alguma coisa, porque vai ter tempo, você não está sobrecarregado. E hoje em dia a gente tem tantas ferramentas para auxiliar a gente no trabalho ali do dia a dia, para agilizar o processo, né? Até a tecnologia, a inteligência artificial, ela veio para facilitar. Eu acho que é por isso que a gente tem que saber usar com sabedoria, Tudo né? a gente precisa, né? Para também não perder a nossa identidade. Que senão perdemos, senão a gente, né, se perde aí no caminho. E qual é o primeiro passo prático que você sugere para quem quer começar hoje a viver uma vida além da rotina?
Isso. Primeiro passo, gente, é começar. Comece pequeno, mas comece. Sabe? Se coloque na agenda, sabe? Se priorize, que a vida é muito mais do que o trabalho. Então, assim, se coloque na agenda que seja, assim, 20 minutos por dia. Fale, esses 20 minutos vão ser meus. Eu vou ler alguma coisa que eu gosto, eu vou escutar minha música, eu vou tomar o meu café em paz, eu vou fazer uma caminhada. Não sei, mas comece. Sabe, quem vai definir o que é você. Mas, assim, a gente precisa dar pequenos passos. E, né, muitas das vezes as pessoas, nossa, eu vou começar, vou fazer 5 dias por semana, E aí, isso torna pesado. Sufocante. Tudo tá aqui, ó, a mente não vai. A mente vai te sabotar, a mente quer zona de conforto. Quando você fala assim, vou começar, vou fazer todo dia, ela já te começa a sabotar. Então, assim, comece pequeno, vai conversando com a sua mente, falando assim, olha, mente, isso aqui é para nós, é para o nosso bem-estar, é para a gente ser mais produtiva, para a gente trabalhar de forma inteligente e estratégica, para a gente ter mais tempo. Aí, minha filha, as coisas vão sendo leves. Começa a fluir. Vão fluindo, igual eu falo, né, hoje, uma coisa, que assim, atividade física a gente faz todos os dias. E as pessoas assim, mas que é isso? Né? Para que tudo isso? Gente, isso daqui não é meta, não é desafio, não. É para minha saúde física e mental. Exatamente. Me faz bem. Então, assim, eu comecei, tipo, aquela época que eu trabalhava 18 horas, gente, eu não tinha tempo para isso, não tinha tempo para nada, era só para trabalhar. E agora não. Agora eu tenho o meu tempo para fazer as coisas para mim. Muito então, bom. A gente se prioriza, se coloca na agenda, é a primeira coisa. Aí, Comece pequeno. Isso aí. Pri, muito obrigada pela sua contribuição, que seja o start aí para que as pessoas também tragam outras possibilidades para a sua vida, sim, né? Sim, porque é super factível você performar, ter alta performance e ter saúde mental. Você só precisa equilibrar. No próximo bloco, vamos conversar com o editor, ufólogo e escritor Renato Mota para descobrir um pouco mais sobre o que o move além da rotina. E o nosso artista misterioso já está a todo vapor na produção de uma arte linda aqui no nosso estúdio. Não saia daí, com inspiração, volta já já. Agora nós recebemos Renato Mota, que é editor de vídeo, mas também é ufólogo, pesquisador, professor e escritor, integrante do Centro Brasileiro de Pesquisas de Disco Voador. Ele une investigação, espiritualidade e pensamento crítico em suas pesquisas. Esse é um exemplo de que é possível viver a rotina profissional e, ao mesmo tempo, nutrir uma paixão que amplia a consciência e o propósito de vida. Renato, seja muito bem-vindo aqui ao estúdio da TV Câmara. Muito obrigado pelo convite, viu? Fiquei feliz de ser convidado aqui para o programa. Ele que está sempre lá na parte da edição, né? Isso. Preparando todos os programas. E hoje a gente vai falar de um tema que muita gente nem sabia que era ufólogo, né? Sim. Né? Então vamos falar um pouquinho como que essa área chegou até você a ponto de te cativar a também ter esse que não é só um hobby, né? É um trabalho também, né? Hoje em dia, tanto que ufologia hoje é até considerado profissão. Sim. Pode ser até registrado em carteira como ufólogo, apesar que eu acho que não tem ninguém ainda, mas é coisa nova, né? Mas eu sempre gostei da área de ufologia, sempre me interessei por temas relacionados ao espaço, aos mistérios do universo. Então, é um assunto que sempre me cativou. Então, eu sempre procurei respostas, os filmes me encantavam muito, desde o primeiro filme que eu assisti, o filme ET, o Extraterrestre. Eu era criança ainda, mas ali já me despertou bastante interesse. Todo mundo precisa assistir esse filme, gente. Sim. E aí, com toda a experiência que eu fui tendo ao longo do tempo, avistamentos que eu fui tendo, já filmei também muitas coisas, então, muitas participações que eu fiz, o tema ficou dentro de mim, assim, hoje em dia eu vivo isso aí paralelamente. Muito bom. E como você concilia a sua atuação hoje aqui na Câmara com a sua paixão aí pelo esse trabalho? Eu tenho uma vida bem corrida, vamos dizer assim. Eu faço a parte de edição aqui, né, na TV Câmara. E daí, quando eu chego em casa, ainda tem toda a parte de produção. Eu faço lives todos os dias, diariamente eu faço lives. Tem milhares de seguidores lá que o pessoal está sempre me acompanhando. Então, além das lives, eu também tenho tempo para escrever meus livros. Eu tenho 5 livros escritos. Eu tenho curso meu, que eu tenho curso de ufologia, que é o único no Brasil que tem nesse formato. Olha que bacana. Então, eu tenho bastante coisa que fecha todo esse leque, né? Fora as investigações. O pessoal manda para mim foto para analisar, vídeo para estar analisando. Então, eu estou
tempo todo envolvido nesse tema. Ô, Renato, então se a pessoa ela não conhece nada sobre o assunto e ela quer, né, às vezes para despertar uma curiosidade, o seu canal é o lugar certo para ela investigar e se alimentar desse conhecimento, né? Sim, porque não só da ufologia em si, que ufologia seria o quê? O estudo, né, de vida extraterrestre, discos voadores, na verdade seriam as naves, né, que esses seres teriam vindo aqui ao longo da história da humanidade. E lá tem também os mistérios do universo, eu falo muito sobre o universo, galáxias, planetas que são descobertos aí o tempo todo. Sobre espiritualidade também, né? Tem a parte de espiritualidade, expansão de consciência, então tem uma área bem ampla dentro disso. Tanto já fala o seu arroba aí para quem tá aí já anotar. Já pegou caneta? Anota aí, gente. Qual que é o seu arroba? É Renato Mota Ufólogo. Renato Mota Ufólogo, viu, gente? Um T só, igual eu, meu parente aqui. E fala para mim, ter uma segunda paixão impacta a sua performance na sua rotina profissional? Olha, para mim até me ajuda. Porque como eu fico o dia todo aqui fazendo a parte de edição, né? Aí eu chego em casa também tem essas produções. Depois das gravações eu faço os cortes também, que distribuo pelas mídias sociais. Tem a parte de produções de vídeos também que eu faço, tanto as gravações que eu faço também às vezes com convidados, como também eu faço também através de usando inteligência artificial. Então, eu gosto muito de estar estudando essa área. Então, complementa para mim. Renato, apesar de ser uma outra demanda, é uma coisa que você gosta, né? Então, acho que o termômetro é isso. É você achar algo que você gosta, né? Que te dá prazer. É, isso. Você tem que fazer o que você gosta. Porque se você faz algo que você não gosta, você nunca vai estar satisfeito. Você sempre vai trabalhar ou fazer aquilo como se fosse um peso, né? Mas para mim, não. É super tranquilo. Então, vamos mergulhar um pouquinho no tema, para as pessoas entenderem mais. O que a ufologia ensina sobre consciência e expansão humana? Olha, a ufologia vem mostrar para gente que tem duas vertentes, né? Ufologia científica e ufologia espiritualista, que seria que chamam também de ufologia mística. Mas na verdade uma complementa a outra, né? A científica vai até um momento e a espiritualista abre um leque gigantesco. E aí mostra o quê? Que a gente não está sozinho aqui, não somos, igual a gente fala, a última bolacha do pacote. Não é a última bolacha do pacote. Só aqui na nossa galáxia são 200 bilhões de estrelas, de sóis. Então você imagina quantos planetas tem área habitável. E o telescópio James Webb em 2025 catalogou agora 32 trilhões de galáxias. Então, a possibilidade de vida é gigantesca. Então, mostra que a gente não é o único realmente mesmo. Sim. E como você lida com o ceticismo, né? Aquelas pessoas que não acreditam ou têm aquele pensamento crítico dentro desse tema? Porque sempre tem, né? Sim, tem. Quando eu tô fazendo live, sempre aparece. Hoje em dia eu trabalho de bom com isso. Os haters. Mas são bons também, que eles também dão ibope também. Os haters também ajudam. A não ser quando eles começam a ser um pouco grossos, assim, daí eu tiro eles. Sim. Mas assim, a parte assim, do ceticismo, hoje em dia eu trabalho bem com isso. Antes eu não me importava, sabe? Mas hoje em dia eu sei tudo que eu já passei, de experiências que eu tive. Então, para mim não importa, mas se as pessoas acreditam ou não. Porque quanto mais você vai se aprofundando no tema, mais você vai se apropriando do assunto, né? Sim. Você vai se apropriando do assunto. Então, na verdade, o que o outro fala, né, é mais sobre ele do que sobre o que, né, ele está mandando ali para você, né? E qual que é a importância de estudar esse tema? Para mim é muito bom. Eu gosto muito de estudar porque sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, sempre busquei conhecimentos, busquei novas informações, novas tecnologias, gosto muito de tecnologias. Então, para mim, estar estudando esse tema, para mim, abre um leque gigantesco de informações para mim, porque eu não gosto de ficar parado numa coisa só. Eu gosto muito de ler, de escrever. Porque é um lugar que é uma infinidade, né? Nunca acaba, né? Você sempre tem aonde buscar, onde mais trazer mais conhecimento, né? Sim, tanto que não dá conta de tanta informação. O tempo todo tem descobertas novas, informações novas, casos novos que acontecem no mundo inteiro. Não dá nem para acompanhar, mas aí é muito bom. Legal. Vamos falar um pouquinho dos documentos oficiais que reforçam ainda mais a seriedade, né, do fenômeno OVNI, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente, você pode até contar algumas situações aí, se você quiser. Sim. Hoje em dia, o fenômeno OVNI, que hoje em dia... OVNI é Objeto Voador Não Identificado. Hoje em dia já mudou a terminologia para o APS, que é o Fenômeno Anômalos Aéreos. Que seria basicamente a mesma coisa, só que para ter um lado científico. Hoje em dia, os OVNIs, esses objetos que aparecem no céu, são estudados cientificamente. A NASA, até o ano passado, ela fez uma audiência pública, teve 3 audiências públicas, e uma delas foi 4 horas falando toda a parte científica de tudo que foi descoberto desses objetos. Então, assim, o Pentágono hoje em dia já admitiu, já liberou vídeos em altíssima qualidade para qualquer um ver, admite o fenômeno. Só não usa a palavra extraterrestre. Mas, assim, o fenômeno, isso não se discute, que o fenômeno é real, não se discute. O Brasil mesmo pesquisa desde a década de 40 e sempre negou que não pesquisava.
Só que daí foi liberados os documentos que foram desclassificados agora que a gente pode ter acesso. E ali mostra que, mentira, sempre estudou o fenômeno OVNI, tem milhares de páginas de casos, e tem casos muito famosos no Brasil, como a Noite dos OVNIs, que aconteceu aqui em São José dos Campos, no ano de 86, ou quando 21 objetos sobrevoaram aqui. Então foi uma coisa incrível. E teve aquele caso também, né, do ET de Varginha, que ficou conhecido, né? O caso Varginha, que é um caso muito famoso. Eu conheço as meninas até que viram. A cidade fechou na época. Aquilo foi um caso muito interessante também para ufologia. E a gente indo para a vertente da espiritualidade, como ela se conecta com essas suas pesquisas? Olha, para mim, igual eu comentei, a ufologia espiritualista, a parte da espiritualidade em si se complementa. Porque, assim, apesar de eu gostar muito da parte científica, eu também trabalho com essa parte, que eu também sou médium, né? De incorporação, de psicografia. Sim. Então, essa parte, para mim, desperta muito. E mostra para mim, realmente, assim, que a gente tem que sempre procurar se expandir, né? A mente. Procurar trabalhar com isso daí. Porque quando a gente fica fechado no nosso mundinho ali, a gente não vê tudo que acontece à nossa volta. Mas quando a gente expande a nossa consciência, a gente vê que tem um mundo todo para a gente descobrir aí. E não é exatamente... O mundo que nos é mostrado hoje em dia não é o mundo realmente que tem por aí. Sim, porque daí a gente olha aqui para esse nosso mundo tão material, né? Sim. E daí a gente sabe, né, qual é nós estamos lá, espíritos de terceira ordem, né? Sim, as pessoas daí a espiritualidade, a gente olha para os outros mundos e pensa assim, será que no próximo eu vou vir no outro? Sim, né? isso acontece. Porque, querendo ou não, tem a desconexão do apego material, né? Sim. É um outro lugar, porque né? quando você começa a expandir a consciência, você para de, igual você falou, se preocupar com a parte só material, física. Você vê que vai muito além disso. Às vezes a gente se preocupa com tanta bobeira e que no fim não leva a nada, né? Sim. O pessoal que está lá em casa ficou super interessado nesse assunto e quer começar agora também a pesquisar. Por onde começa? Pode tanto procurar meus trabalhos também, procurar para o Renato Motofogo, qualquer lugar vai ter muita coisa sobre mim. E procurar sempre buscar informação, conhecimento, porque só através do despertar, assim, eu faço esse trabalho, né? Querendo ou não, meu trabalho é procurar despertar as pessoas. É lógico que não é um trabalho fácil, né? Mas de 100 pessoas, 500 pessoas, se despertar 1, 2 ali, para mim já é gratificante quando as pessoas vêm até mim e depois falam, nossa, Renato, mudou minha vida, você falou aquilo, eu nunca tinha pensado nisso, realmente. Sim, trouxe uma expansão, né? Isso. O que a consciência cósmica pode ensinar para a vida prática das pessoas? Olha, a consciência cósmica pode ensinar para a gente, assim, que a gente é muito mais do que só o corpo físico. A nossa vida não se resume só aqui a esse planeta, a essa única existência. Nós que estudamos assim, a espiritualidade, nós acreditamos que tem inúmeras existências, não só aqui no planeta Terra, como temos existência em outros mundos também. Então você vê que aqui é só um lugarzinho, aqui o nosso planeta está num cantinho da galáxia, ali no meio de trilhões de planetas, com um monte de civilização que pode ter por aí, e a gente está cada vez mais evoluindo, porque o intuito de tudo é a evolução, para a gente alcançar ali a fonte criadora, se unir à fonte criadora. São os fractais da força criadora, da fonte criadora. Né? Renata, há quanto tempo você está nessa paixão de pesquisa? Olha, mais de 2 décadas. Mais de 20 anos. 2 décadas. E o que você tem assim para contar para a gente de histórias que para você, quando você realmente entrou nessa pesquisa, você falou assim, nossa, realmente é muito necessário seguir essa pesquisa, porque tudo que vem me mostrando vem sempre reforçando. E foi isso que você falou, né? Quando você faz as lives, às vezes entra alguém, mas você já vivenciou tanta coisa que os resultados falam por você, né? Sim. Para mim é muito importante, porque eu passei por muita coisa, né? Então eu passava por isso sozinho. Contava para as pessoas, até para a família, e ninguém acreditava nas situações que eu passava. Então, eu fazendo esse trabalho, eu acho muito interessante que as pessoas, quando eu dou palestra, quando eu faço... O pessoal se sente à vontade para contar os relatos. E eu vejo muitas familiaridades com os relatos que já aconteceram comigo. Então, eu vejo, realmente, aconteceu coisas comigo que foge do que a gente está acostumado aí no tradicional, que o planeta está acostumado, que as pessoas estão acostumadas. Então, essas pessoas se sentem à vontade. Eu gosto de fazer esse trabalho, para as pessoas terem essa liberdade de vir falar comigo, e para elas poderem compartilhar as experiências dela e ver que ali ela está sendo acolhida, entendeu? Conta algum relato para a gente de histórias, de pessoas que de alguma forma contribuíram, trazendo algum relato, e você foi assim pesquisar a fundo. Olha, tem um dos casos mais incríveis, eu nunca divulguei até hoje, vou falar aqui até resumido mesmo. Primeira mão para inspiração. É super resumido mesmo, porque é bem amplo, mas resumindo, teve um caso lá em Tariri, interior de São Paulo,
que uma moça relatou para mim que ela estava no sítio da casa dela. Ela tinha, na época, 7 anos, o irmão dela tinha 11. Eles estavam lá no meio, brincando de esconde-esconde. Sim. De repente, eles acharam que era o primo brincando ali, viram uma criatura estranha ali, saiu todo mundo correndo, contou para os pais, ninguém acreditou. Aí eles falaram, mas e aí, você deixou por isso mesmo? Eu falei para ela, não, a gente voltou. Eu falei, caramba, e aí? Voltou, falou que quando ela voltou, eles viram uma luminosidade muito grande ali no milharal. De repente, eles viram uma nave gigantesca, pousada mesmo, assim, toda iluminada, a uns 2 metros do chão. E ela falou desse jeito, que sentia o vapor quente da nave vindo no rosto dela. E aquilo marcou ela até hoje. Tanto que o irmão mesmo nunca relata sobre isso. Ele não fala, ele não gosta de falar. Ela me contou. Então, esses e muitos outros casos marcantes. Muito bom, muito bom. Que conselho você daria para quem deseja também nutrir uma paixão além da rotina? Eu acho que a pessoa tem que parar de procrastinar. Eu fiz muito isso. Comecei a melhorar muito isso, estudando muito essas coisas, que eu estudo de expansão de consciência, tudo. Eu vi que procrastinar é uma coisa que você tem que tirar mesmo do vocabulário. Então, você começar a dar o primeiro passo. Às vezes, o primeiro passo é difícil, né? O cérebro está condicionado a uma certa rotina. Padrão, né? Ele não aceita. Depois de uns 20 dias, aquilo acostuma. Então, a partir do momento que você se acostuma, torna aquilo como uma rotina diária sua, a inspiração vem e você acaba mudando todo o seu conceito. Não, né? E Renato, você dentro desse assunto, que não é um assunto convencional, não. Né? Então, realmente, vai existir muitas vezes um julgamento do outro. Então, você é a inspiração mesmo. Porque, às vezes, aquilo que você tem como paixão pode parecer esquisito para o outro, mas para o outro, deixa ele, o que ele acha é o que ele acha. Se para você tá palpitando, vai fazer. Eu acho que você acha que é mais ou menos por esse caminho? Sim, hoje em dia eu não ligo mais não, até porque se um dia acontecer mesmo um contato aberto ao público, eles vão procurar a gente mesmo, então... Isso, você já está preparado. O pessoal vai ficar tudo em pânico, vai me procurar a gente, então tá tranquilo. Muito bom, Renato. Eu gostei bastante desse bate-papo. Também conheci um pouquinho mais sobre esse universo que para mim era desconhecido, só sabia de aquelas mensagens e recados que chegam, né, na notícia para todo mundo, que as pessoas possam buscar aí esse estímulo para conhecer um pouquinho mais além desse mundo aqui nosso. Muito obrigado. Pergunta que precisar, pode contar comigo aí. Obrigado pelo convite. No próximo bloco, vamos conversar com Bianca Martins Chagas, jornalista, em um bate-papo cheio de reflexão e histórias inspiradoras. Está chegando também um momento que todo mundo espera. Vamos revelar quem é o nosso artista misterioso e conhecer a arte incrível que ele preparou hoje para o Inspiração. Não saia daí, com Inspiração volta já. Bianca Martins Chagas é jornalista e autora de um livro de contos inspirado nos bastidores do jornalismo televisivo. Mesmo no início da carreira, já soma 3 anos de experiência prática em rádio, TV, site e revisão literária. Transformou vivência em criação e coragem em movimento, tirando do papel o sonho de publicar a sua própria obra. Hoje ela nos convida a refletir sobre como dar vida ao que amamos se torna uma inspiração. Então seja muito bem-vinda, Bianca. Muito obrigada, Pri. É um prazer estar aqui com você. Bianca é da área da comunicação, né? Colaboradora aqui dentro da nossa TV Câmara. Diga para mim, em que momento você percebeu que escrever um livro era um sonho que precisava sair do papel? Então, né? Essa é uma história até bem engraçadinha, porque eu sempre quis escrever, mas esse livro ele foi com base no meu TCC. E, a princípio, seria um podcast. Mas aí o meu namorado falou, por que você não escreve um livro, você gosta tanto? Outros amigos falaram, você também pode fazer esse formato de livro. E eu fui na Bienal do Livro em 2024. Isso, fui na Bienal do Livro de 2024, no fim do ano. E eu encontrei uma autora que eu gosto muito, que é a Fernanda Nia. E então eu encontrei com ela lá, toda nervosa, assim, e eu perguntei,
me dá uma dica para escrever um livro. Qual que é a dica, assim, pra gente começar? Aí ela falou, todo mundo fala que quer escrever, mas quase ninguém começa. Então, a dica para você escrever é você começar a escrever. Aí, nisso, eu mudei, meu TCC ia ser um livro mesmo, e já comecei a trabalhar nisso logo em seguida. Bianca justamente está aqui no Desafio Inspiração porque ela é a materialização de um sonho, né? Então, ela pegou e eternizou algo, né, que ela vai deixar de legado aí, com certeza, para as próximas gerações. E como é para você, né? Como você conciliou dentro dessa rotina, né? Profissional com o processo da escrita, porque é uma produção independente, né? Conta pra gente sobre isso. Sim, então, essa parte do TCC, no começo do ano, eu ainda estava fazendo estágio, eu fiz estágio numa editora de livros, o que na verdade me ajudou muito a conseguir publicar esse livro de maneira independente, porque eu já conhecia todos os processos, então eu conhecia pessoas que faziam a diagramação, que é uma coisa mais numa área de design, que eu não me atrevo tanto, pessoas que faziam revisão de texto e pessoas que faziam ilustração, e foi com a ajuda dessas pessoas que eu consegui publicar. Mas aí também, ali no meio do ano, eu dei um tempo para focar mais no TCC, meu foco era terminar o ano focando no TCC, só que aí apareceu uma oportunidade de emprego, não podia deixar passar, muito boa. E eu comecei a trabalhar CLT mesmo, 8 horas por dia, 9 ali com o almoço, ir para a faculdade à noite e ainda tinha que terminar o livro. Eu tinha 2 contos escritos, Sim. Precisava escrever mais 3. Então, assim, era o tempo que dava. Às vezes era no almoço, escrevia alguma coisa, no fim de semana, sempre que sobrava. Às vezes chegava à noite, se tinha alguma aula vaga, escrevia. Você tem que aproveitar ali as suas brechas na rotina para fazer acontecer mesmo. E é muito legal a Bianca relatar esses desafios, né, que foram aparecendo, porque justamente, talvez quando você conseguir encontrar uma paixão, vai aparecer alguns desafios. E justamente vai ser para que você possa, né, superar isso e entender se realmente você gosta, né, dessa vertente que você escolheu. Antes da gente perguntar um pouquinho mais sobre o seu livro, conta um pouquinho para as pessoas conhecerem, mostra para aquela câmera ali para gente. Opa, aqui. Do que se... Fala um pouquinho mais da história do seu livro. Então, o meu livro se chama No Ar, Histórias por Trás da Sua Televisão. E ele é um livro de contos que fala um pouquinho sobre como funciona os bastidores de uma TV a partir do ponto de vista de 5 jornalistas, que são o estagiário, o produtor, o repórter, o revisor de texto e o apresentador. Só que tudo isso rola durante uma queda de avião, então uma cobertura de um desastre aéreo. Ali no primeiro conto você descobre que esse avião desapareceu. Aí para você descobrir no final qual foi o desfecho, tem que ir até o último conto. E cada um desses personagens também tem suas vidas pessoais rolando, enquanto tem que cuidar dessa cobertura, que é o que a gente faz aqui na TV mesmo. Então, muito legal, porque você conseguiu fazer essa conexão com falar sobre as histórias, né, por trás, colocando todo esse enigma aí de situações acontecerem. Então, ficou bem bacana. Obrigada. Realizar esse sonho impactou sua identidade como jornalista? Olha, com certeza, com certeza. Eu sempre gostei muito de escrever. Inclusive, eu escolhi ser jornalista por conta da escrita. Tem gente que prefere mais a parte falada ou de edição, produção. A minha parte preferida é a escrita. Se a gente puder falar para escrever, também falamos, mas escrevendo, fico muito feliz. E eu trabalhei bastante tempo ali durante o estágio em parte de site, de revisão de texto também. Hoje, na produção, a gente escreve bastante, mas depois que eu escrevi o livro, eu comecei a ver isso de uma maneira diferente. Que tanto, mesmo quando a gente está falando de um jornalismo mais sério, a gente consegue colocar um pouco desse viés literário ali, e isso pode trazer um interesse maior para quem está lendo aquilo ou ouvindo também. Sim. E qual foi o seu maior desafio, né, emocional ao publicar o livro? Então, eu acho que realmente arrumar esse tempo para fazer tudo. Para fazer o negócio acontecer, Exatamente. Né? Eu queria que fosse tudo perfeito e a gente não tinha... Eu não tinha tanto tempo assim, porque como é um TCC, você tem 1 ano para executar. Alguns livros as pessoas demoram mais tempo para fazer, né? Eu, se for fazer um outro projeto, gostaria de fazer com um pouco mais de tempo, mas foi esse desafio de tentar deixar um pouco esse perfeccionismo de lado e executar de verdade, porque às vezes quando a gente quer tudo perfeito, a gente não começa nunca. Bianca, muitas vezes as pessoas, elas adiam o sonho por conta do medo, né? E daí você falou que você também tinha essa insegurança, que você usou, né, a referência de alguém, né, uma escritora que te inspirou. Como foi para você quebrar tudo que te impedia de ir rumo à realização do seu sonho?
Então, foi difícil, com certeza, porque eu sempre pensava, olha, vou fazer um podcast que é mais tranquilo, eu já estou acostumada com esse modelo falado, eu vou conseguir ali os entrevistados de uma maneira mais simples, mas também foi muito libertador, porque agora que eu consegui escrever um livro, eu sinto que eu posso conseguir escrever outros. Você pode fazer muito mais. Exatamente, já é o primeiro passo que você precisa, né? Muito bom. Como a gente está falando sobre o que te nutre além da rotina, como é para você ter essa segunda vertente? Isso te nutre? Com toda certeza, não. Todos os dias eu tento escrever mais um pouquinho, já começo outros projetos ali que eu tenho feito, alguns textos literários também de crítica, e é muito gostoso você chegar em casa e além do descanso, né, que a gente precisa alguns dias, mas quando você está mais motivado, ter alguma coisa que você gosta tanto assim para fazer. E isso até me nutre para ter mais vontade de fazer as outras coisas que eu preciso no meu dia, as minhas obrigações, porque no final você vê que é para realizar esse sonho. Que é o seu propósito, com certeza, né? Que conselho você daria para quem está em casa, que nasceu para algo, mas ainda não começou? Vai dar dica lá pro pessoal. Então, olha, eu acho que você precisa entender o que você realmente quer ali dentro, né? Às vezes, quando você não tem esse objetivo tão definido, é mais difícil de começar. Então, você pode começar com pequenas metas. Por exemplo, vou fazer esse livro aqui, quando eu comecei, primeira coisa que eu fiz, vou fazer uma pesquisa sobre jornalismo. Você começa vendo referências. Depois, um outro passinho, montar uma pasta no Pinterest com a identidade dos personagens. Aí, depois você vai, escreve 2 linhas, escreve um pouco mais. O segredo realmente é ir aos poucos, nos passos que cabem no seu dia, porque também não adianta você querer escrever o livro inteiro em um dia só, né? Eu ia falar muito para você trazer uma questão de uma prática, né? Porque você até comentou algumas situações aí dentro da sua realidade, mas eu acho que serviu bastante para as pessoas se inspirarem à ação, porque é isso que a gente quer trazer agora, né? Como que as pessoas podem trazer uma ação prática, né? Sobre o assunto. Achar um assunto, como você disse, né? Que te dá prazer. Pesquisar sobre isso, que nada mais é a inspiração, né? De alguém que já está fazendo o que você gostaria de fazer. Tem mais alguma outra coisa que você gostaria de complementar? Então, eu acho que é essa questão da frequência. Entendeu? Mais do que quantidade, é a frequência que você faz. A constância, né? Exatamente. Porque se todo dia você faz um pouquinho, você vai pegando um hábito e de pouquinho em pouquinho você chega lá. E daí você vai quebrando a você mesmo, né? O seu medo, a sua ansiedade, os seus bloqueios. Exatamente. Então é isso. Eu acho que foi muito bom o nosso papo. Vai ajudar vocês a trazer um pouco mais de ação para que vocês possam também viver aí o que te nutre. Muito obrigada, Bianca. Eu que agradeço. A imagem pode ser muito mais do que registro. Pode ser uma forma de expressão, de criação e de narrar histórias. Para alguns artistas, o desenho é uma linguagem que acompanha a vida inteira. E o nosso artista misterioso de hoje faz ilustrações, histórias em quadrinhos, caricaturas, animações e, mais recentemente, livros também. Caminhos diferentes que nascem do mesmo impulso criativo. Uma prova de que a arte não é apenas talento, é também uma maneira de manter a criatividade viva para além da sua rotina. Quem está por trás dessa trajetória é o artista Luiz Fernando Madonna. Muito bem-vindo ao nosso quadro Arte em Movimento. Muito obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui, acho muito legal. Olha, o Madonna a gente já trabalhou junto aqui, né, por trás das câmeras, e eu descobri que ele tinha um talento. Eu falei, como assim você é um artista talentoso e eu não levei você no programa? Daí a gente já teve a deixa aqui do Que Te Nutre e ele vai falar um pouquinho pra gente. Quando que você descobriu essa paixão pelo desenho? Então, essa pergunta é legal, assim, porque eu sempre desenhei, né? Como toda criança, sempre desenha, né? E eu acho que a diferença entre eu, assim, e a galera que desenhava comigo, né, quando era moleque, é que a maioria parou de desenhar, né? Você vê que assim, vai passando o tempo, a pessoa vai para os outros lados, vai trabalhando com outras coisas, e ela vai parando de desenhar. E eu continuei, né? Aí eu continuei e sempre, de lá para cá, assim, sempre fui desenhando por hobby mesmo e tal. Aí eu fui começar mesmo Eu lembro que o primeiro desenho que eu vendi, vamos dizer, comercial, foi com 16 anos, trabalhava numa casa de suco. Olha. Aí eu fiz o logotipo para a empresa. Então eu considero com 16 anos foi o primeiro emprego, o desenho que, vamos dizer assim, que eu vendi, né? Que teve retorno financeiro. Você falou, opa, isso daí pode virar um negócio. Pode ser que sim, né? Motivada. Não tinha muita noção ainda, mas eu gostava de desenhar.
E aí foi nessa hora, assim, que eu falei, pô, poderia ganhar um dinheiro com isso. Aí pintava a camisa e tal. Sim. Fazia várias E coisas Madonna, diferentes. como que foi o seu passo de coragem para assumir este hobby e também virar como profissional? Porque às vezes no começo a gente fala assim, quanto eu cobro? A gente fica assim, né, quanto cobra? Porque a arte é uma coisa que muitas vezes não tem uma tabela, né? Porque tem toda uma conexão emocional também, né? Com aquilo tudo que você está entregando, né? Como foi para você essa virada de chave, quando você começou, assim, a ir por um lugar mais profissional desse seu trabalho? Olha, eu fui estudar em São Paulo. Eu trabalhava nessa casa de suco, né? Eu tinha 19 anos. Aí eu fui fazer um curso em São Paulo na Escola Pan-Americana de Artes. Que eu já tinha alguns amigos que fizeram lá, que eu tive essa sorte também de conhecer um pessoal que já desenhava. Desenhava muito, os caras que desenhavam muito bem. Aí eu fui fazer esse curso em São Paulo. E nessa época também eu fui trabalhar eu pintei uma vaga numa agência aqui de São José. E tinha um amigo que trabalhava lá e ele falou, pô, conheço um cara que ele já faz curso de desenho. Aí eu fui trabalhar de motoqueiro na agência e uma vez surgiu a oportunidade que eu tinha que desenhar um Papai Noel. O desenhista da casa tinha que desenhar. E ele era muito bom, assim, em fazer outras coisas, mas não em criar personagem. Aí alguém falou, o Madonna desenha, um Papai Noel. Aí eu desenhei um Papai Noel, aí virou um cartão, aí dessa época para frente eu virei auxiliar de estúdio. Sim. Aí foi quando eu passei para a área de desenho, né, que eu cheguei a fazer até na época desenho, eu fazia desenho para o McDonald's. Olha, fazia o Ronald. Eu estava até pensando, talvez seja um dos personagens mais famosos que eu desenhei, foi o Ronald. Sim. Que eu desenhava cartazes pro McDonald's, que era na Rua 15. Tinha um McDonald's ali antigamente. Sim, verdade. E do Valdécio. E eu fazia os cartazes do McDonald's em uma época. Foi nessa época. Muito bom. Madonna, aqui na Câmara, na TV Câmara, você é cinegrafista. Isso. Você leva um pouco dessa sua essência artística para dentro do seu trabalho com o vídeo? A gente trabalha bastante com isso, né? Com luzes, né? Com a composição de imagens, né? Que é muito similar, né? Também faço história em quadrinhos, então você vê que tem tudo uma sequência. Então usa bastante, usa assim, acho que um complementa o outro. Sim. Eu uso isso bastante. O trabalho que a gente faz quando estamos ali imersos, né, no trabalho da criação artística, né, que você está ali desenhando, ou a pessoa está criando uma obra através da cerâmica, é um trabalho de qualidade de presença, né? Porque a gente consegue se desconectar mesmo, né? Muitas vezes dos problemas, da rotina. Como é para você esse trabalho para o seu desenvolvimento também emocional? Você usa ele como um momento para você trazer mais presença, explorar a sua essência? Sim. Para mim, assim, eu gosto muito de desenhar, né? De ficar ali isolado, desenhando, e fica horas, né, assim, fico horas desenhando em casa, assim, num quarto, no estúdio que eu tenho lá, né, e a gente, assim, é muito legal quando você vê o resultado do trabalho. Por exemplo, eu faço ultimamente com escritores, né, e você vê depois o resultado, a pessoa fica feliz de ver a obra dela retratada ali, né, isso é muito legal. Criando vida, né? Criando vida, e assim, eu faço o trabalho com as pessoas, mas com a ideia que a obra não é minha, é o livro dele, é a história dele. Então eu tento sempre contar de uma maneira que ele fique feliz. Exato. Entender o que ele está passando na mente porque não é dele, assim, né? Às vezes eu quero fazer um desenho num estilo, mas o escritor quer no outro. Então o que conta é ele estar bem, e ele fala assim, no final da obra, ele fala assim, poxa, ficou legal. Então você tem que fazer essa conexão com a pessoa que você também está representando, sempre. né? Vamos mostrar o desenho que você fez e depois a gente vai falar dos livros que você ilustrou, que não só esses, tem muitos, né? Mas a gente tem 2 aqui pra gente mostrar. Vamos lá. Esse daqui ele fez aqui, ó, rapidinho. Ele também trouxe já um esboço. Conta um pouquinho da ideia dessa ilustração pra gente. Então, eu pensei, tinha essa ideia de fazer um desenho aqui no estúdio, né? Aí eu pensei, então vou fazer... Isso aqui é um livro que eu estou escrevendo, é o primeiro, né? Sim. Que é a história da minha filha. E aí tem a historinha dela, é o cachorrinho fugindo de um ser do mal, assim. Sim. Eu comecei a ilustrar, acabei de ilustrar aqui, né? Na verdade, isso aqui, vamos dizer, é uma fase que é a inicial, né? É um layout, vamos dizer assim. Você passa a ideia, aí depois vai ter muita alteração. Depois, o meu processo, depois que o lápis estiver ideal, é eu tirar uma foto,
Aí eu passo para o computador e pinto nos programas do computador. Ah, Mas legal. geralmente eu faço a lápis. Eu não faço, mesmo eu tendo a mesa digital, eu não desenho na mesa digital. Você desenha lápis mesmo? Eu desenho a lápis, porque é onde eu me acostumei, onde eu me dou melhor. Legal. Aí esse é o processo que eu faço. E esse é um livro que você vai realmente escrever também, né? A história. Então, eu estou batalhando para escrever, né? Ó, nós vamos voltar aqui para mostrar isso daí, quero ver. Vamos ver, espero que fique bom, né? Vai ficar maravilhoso. E daí vamos mostrar já um resultado final de livros que você ilustrou. Vamos mostrar o primeiro, né? Esse foi o primeiro que você... Esse é o primeiro. Primeiro livro que você ilustrou. Foi quando isso? 2022. 2022. Faz pouco tempo. Nina e o Reino dos Palhaços. Isso. E você ilustrou ele todo. Isso. Toda a ilustração é da sua autoria. Porque assim, a Nina Dorremi, que é a escritora, que é até a esposa de um amigo meu, do Aníbal, e ela veio com a ideia. E ela é uma palhacinha, né? Ela trabalha com isso. E aí eu criei, junto com ela, sempre junto com a escritora, né? Aí eu criei o personagem da Nina. Sim. O desenho, né, para ela. A identidade do A identidade personagem. visual. E, no caso, eles editaram, né? Então, esse foi o primeiro trabalho. Bem Olha que colorido, lindo. assim, né? Bem colorido, que é para um público infantil. Um público infantil. Mais ou menos assim, até uns 10 anos. Então é sempre assim, né? Muito Bem bacana. colorido. E a edição ficou muito legal. Ficou muito lindo mesmo. E daí vamos mostrar o outro, porque lógico, né? Joséense, a gente tem que mostrar esse livro aí maravilhoso. Esse é o mais recente. É um dos mais recentes. Na verdade tem outro, mas esse é um dos últimos, que é do Santos Dumont, né? O Chapéu do Grande Aviador. Porque a E de pegada... quem que é esse, o escritor? É da Marisa Miras. Tá. E, na verdade, é a história do Santos Dumont contado pelo chapéu dele, que é para criança também. Legal. Assim, eu tenho feito bastante para ilustração para crianças, né? E aí tem aqui a historinha, bem colorida também, muito né? Bacana, muito lindo. Olha lá, tem a historinha do Santos Dumont. E vai passando a história das descobertas, E como é que funciona, Madonna, esse processo criativo da construção? Você falou que faz o esboço no lápis, que você gosta da coisa do desenhar ali no lápis, apesar de ter esse artifício do digital, né? É esse processo? Como funciona? Hoje, por exemplo, esse do... Até virar livro, né? Esse do Santos Dumont, ele tem uma particularidade porque ele trabalha muito em cima de desenhos de coisas reais. Então tem o 14 bis. Então não dá para eu fazer um desenho muito estilizado 14 bis, uma pessoa vai olhar e falar, não é o 14 bis. Não é o 14 bis. Tem o Mademoiselle, tem os balões. Então tem muita referência. Sim. A cidade de Paris. Então hoje em dia ficou muito mais fácil. Antigamente você tinha que pegar a referência em revista, recortar e guardar uma pasta de referências. Isso lá atrás, né? Agora você vai lá, você procura, por exemplo, eu digito lá o balão número 15 do Santos Dumont. Você vai achar no Google. Vai achar. Aí você tem uma referência. Aí, em cima disso, eu salvo e eu desenho em cima do real. Essas referências. Para ficar mais perto, mesmo sendo infantil, para mostrar uma coisa mais real, né? Para não sair da identidade, né? Para a gente fechar, que conselho você daria para quem sente vontade também de criar, mas ainda não começou? Então, é a história de Tiá da Gaveta, né? É igual esse livro meu que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo ele, pensando, né? Há uns 5 anos. Aí, mais ultimamente, que eu falei, vou tirar ele da gaveta e vou finalizar. Então, eu acho assim, você tem que fazer. Mesmo tendo vergonha, você vai achar que não está muito bom, mas se você tirar e começar a fazer e mostrar para as pessoas, você vai receber críticas boas, ruins, mas o importante é você saber filtrar e continuar, e fazer, né? É como falaram, você tem que fazer, porque não guardar só para você, então depois você vai ver, passou um tempo, você não fez. E você não fez. E daí tem uma outra coisa também que é super legal que a gente vai fazer aqui agora, que é um compromisso público. Nós vamos fazer um compromisso público, nós vamos voltar aqui, vamos mostrar depois esse seu livro. Então, agora você já tem, não é só eu, tem um monte de gente agora tem aqui. que fazer, né? Agora você vai ter que fazer compromisso público para a gente mostrar esse seu trabalho. Não, eu vou fazer. Que vai ser mais seu do que nunca, né? Porque você vai contar a história, vai ilustrar autoral, né? Com a sua filha, olha que coisa mais linda. Espero que fique bom, né? Vai ficar lindo. Madonna, muito obrigada pela sua participação. Foi muito legal conhecer o Madonna por trás das câmeras aí. Muito obrigado e pode contar comigo. E quem sabe eu volto com um livro novo. Muito bom, aí. vai voltar. Hoje vimos que rotina não precisa ser limite, pode ser base.
Existe uma parte de nós que trabalha, que cumpre horários e entrega resultado, mas existe outra parte que cria, que sonha, que estuda, que escreve, pesquisa, que desenha, ensina e se expande. O verdadeiro equilíbrio não está em abandonar responsabilidades, mas em alimentar aquilo que nos mantém vivo por dentro. Quando nutrimos as nossas paixões, ampliamos a nossa identidade, fortalecendo a nossa saúde emocional e voltamos para a rotina mais inteiros. E o desejo é que você saia daqui com uma pergunta simples, mas transformadora. O que tem nutrido a sua alma quando não existe expediente? Então, até a próxima semana com muito mais inspiração.